A Itália saiu vitoriosa da Primeira Guerra, lutando ao lado dos aliados. Porém, mesmo com a vitória, a Itália não obteve muitos benefícios, já que contraiu dívidas financeiras e sofreu com muitas perdas humanas. Além do mais, os aliados prometeram territórios para a Itália, só que essas promessas foram parcialmente cumpridas. Diante disto, a Itália sentiu-se traída pela Inglaterra e França, as duas principais potências do grupo dos aliados que preservaram e ampliaram seus territórios. Diante da fragilidade política em que se encontrava a Itália depois da Primeira Guerra, principalmente devido à descrença da sociedade com o governo, grupos de esquerda começam a cogitar uma revolução comunista aos moldes da Revolução Russa. Isso fez com que os anos de 1919 a 1920 fossem marcados por diversas greves, manifestações e ocupações em fábricas, promovidas por sindicatos. Por outro lado, o sentimento nacionalista havia crescido bastante na Itália, depois da Primeira Guerra. Desse modo, surge em 23 de março de 1919 o Fasci Italiani di Combattimento, um grupo nacionalista e paramilitar de ex-combatentes da Primeira Guerra, fundado pelo jornalista e veterano de guerra Benito Mussolini. Eles ficam conhecidos como os Camisas Negras, e o movimento político como fascismo. Entre 1910 e 1914, Mussolini esteve filiado ao Partido Socialista Italiano e escrevia para o jornal do partido, chamado de Avanti. Através do jornal, Mussolini se posicionou a favor e incentivou a entrada da Itália na Primeira Guerra. Como os socialistas eram contrários a tal atitude, Mussolini foi expulso do partido em 1914. Os Camisas Negras suprimiram através da violência as greves e manifestações promovidas pelos socialistas, como forma de se vingar deles por não terem apoiado a entrada da Itália na guerra. Os Camisas Negras, como eram ultranacionalistas, viam os socialistas como antipatriotas, já que além deles não apoiar a entrada da Itália na guerra, também hasteavam bandeiras vermelhas, cultuavam bustos de Marx e utilizavam slogans internacionais. Ao combater os revoltosos socialistas, os fascistas receberam o apoio da classe média e da burguesia industrial, que viam no comunismo uma ameaça à ordem, à propriedade privada e aos seus privilégios. O fascismo tinha como principais características o nacionalismo exagerado, o antiliberalismo e a contrariedade ao sistema democrático. O termo fascismo deriva de fasces, que significa feixe, e o símbolo que representa o fascismo é justamente um feixe de varas unidos por um laço, que era usado no Império Romano para simbolizar a força através da unidade. No caso, representava a união de um povo em torno do Estado. Para Mussolini, era necessário que as pessoas fossem organizadas sob o poder de um Estado autoritário. Só assim a Itália poderia voltar aos seus tempos de glória, retornando a ser o antigo Império Romano. De início, o fascismo tinha caráter revolucionário, com muitas ideias da esquerda, mas com o tempo teve que adquirir um discurso mais conservador para obter o apoio das elites. Em novembro de 1921, é fundado o Partido Nacional Fascista. Eles se apresentavam como uma terceira via entre o comunismo e o capitalismo liberal. Em outubro de 1922, cerca de 30 mil camisas negras promovem a Marcha sobre Roma, uma manifestação com o objetivo de pressionar o rei Vítor Emanuel III para nomear Mussolini como primeiro-ministro da Itália. Os fascistas alcançam seu objetivo, e em 1922, Mussolini é nomeado primeiro-ministro, passando a ser chamado de Duce, que significa líder. A nomeação de Mussolini ocorreu por dois motivos. O rei temia uma guerra civil caso não nomeasse o líder fascista como primeiro-ministro. O outro motivo é que o rei, os proprietários de terra e os industriais viam Mussolini como o único capaz de acabar com qualquer ameaça comunista. Nas eleições de 1924, de forma fraudulenta, o Partido Nacional Fascista consegue expressiva vitória no parlamento. As fraudes eleitorais foram denunciadas por Giacomo Matteotti, um político socialista. Porém, ele acabou sendo assassinado em julho de 1924 pelos fascistas. Em janeiro de 1925, Mussolini assume total responsabilidade pelo assassinato e inicia de fato uma ditadura, censurando a imprensa e perseguindo todos que fossem contrários ao fascismo. Um dos grandes objetivos do fascismo era acabar com a luta de classes, pregada pelo marxismo. Para isso, o Estado é quem ia mediar os conflitos entre patrões e funcionários, ou seja, um sistema corporativista. Portanto, para cada grupo econômico, industrial ou profissional,
haveria apenas um sindicato, e nesse sindicato estaria o sindicato dos operários e o do patrão, os quais seriam supervisionados pelo Estado. A sociedade poderia se organizar em corporações, as quais não representariam as reivindicações individuais, mas sim o interesse do coletivo. Outra forma de estabelecer o Estado corporativista foi através da Carta do Trabalho. Ela é quem ia reger as relações de trabalho da sociedade italiana. Para prosseguir com a ditadura, também era necessário que Mussolini tivesse o apoio da Igreja Católica, que era uma das instituições mais poderosas naquele período. Para isso, em 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, o qual dava total autonomia para o Vaticano e reconhecia o catolicismo como religião oficial da Itália. Com a crise de 1929, a economia italiana é afetada. Isso faz com que Mussolini dê início aos seus planos imperialistas, para buscar novos mercados consumidores e aumentar sua influência em outras regiões. A Itália começa ocupando a Abissínia, a atual Etiópia, em 1935. Interfere em favor de Franco na Guerra Civil Espanhola, em 1936, e invade a Albânia, em 1939. Em 1938, Mussolini se aliou com Adolf Hitler, e por influência do nazismo, as primeiras leis antissemitas começam a surgir na Itália, muitas delas suprimindo os direitos dos judeus que viviam por lá. Com o advento da Segunda Guerra, a Itália é invadida pelos aliados. Diante das sucessivas derrotas do exército italiano, o Grande Conselho Fascista demite Mussolini do cargo e o prende em julho de 1943, mas ele é libertado por soldados nazistas pouco tempo depois. Mussolini fica no poder como fantoche dos nazistas, no norte da Itália, região ocupada pelo exército de Hitler. Mussolini, já sem nenhum apoio, é morto pela resistência antifascista em 28 de abril de 1945. Com o término do regime fascista na Itália, podemos caracterizá-lo no geral da seguinte forma: um líder governa a nação de forma autoritária, e suas ações não devem ser questionadas, pois o líder sempre tem razão. O Estado controla a economia e as liberdades individuais. Um único partido é permitido, no caso o Partido Fascista, pois a existência de vários partidos causa a desordem, já que ficam brigando entre si e não trazem avanços para o país. É contra a democracia, pois ela permite que inimigos da nação, como os marxistas, sejam eleitos. Utiliza a violência para alcançar os seus objetivos. Utiliza a propaganda e a doutrinação para enaltecer o fascismo e fazer com que a sociedade seja leal ao líder. Os interesses individuais são subordinados aos interesses da nação.